ou seja, essa confiança depositada para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Nós estamos diante de um culto, ou seja, uma campanha que para Deus nada, mas fé, para Deus, aleluia. Me faz lembrar que certa vez o anjo conversando com Abraão, o anjo vira para o nosso patriarca Abraão e fala: porventura existiria alguma coisa impossível para Deus? Aleluia. E Abraão meditou, pensou e teve que, aleluia, confessar que para Deus nada é impossível. Para parafrasear esse texto de Lucas 1:37, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, aleluia, no seu livro de 1 Samuel. Vai gravando aí para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Seu capítulo de número 17. Vamos contar uma história que mostra também a soberania de Deus, mostrando que Ele é fiel, aleluia, para o seu povo. Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Versículo de número 32. Aleluia, é um título, uma passagem bastante conhecida, bastante mencionada nas escolas dominicais. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão com o urso. Assim será este circunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você virasse para o seu irmão, desse um sorriso para ele e fala assim para ele uma palavra profética: o Senhor seja contigo, meu querido. Ah, não, você não falou. Fala assim, vamos ter mais uma vez só. O Senhor seja contigo. O Senhor seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, quando chegou esse convite, até minha pessoa, eu busquei a Deus, eu orei, eu fui ler Lucas capítulo 1, e nós estamos diante de um fato que plenamente ensina, há uns tempos atrás, eles diriam que era impossível, aleluia, uma mulher gerar um filho sem conhecer um varão. Hoje em dia a ciência pode explicar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o louvo que faz a glória a Deus, aleluia, que naquela época, onde começou esse fato, onde existia ciência, aleluia, não existia estudos, só existia a soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu glorifico a Deus porque o tempo se passaram e a soberania ela continua prevalecendo na minha e na sua vida. Amém por isso? Aleluia. E agora nós temos uma história que eu queria compartilhar com vocês, porque a Bíblia menciona, todo mundo conhece, fala de gigante, fala de Davi, todo mundo conhece essa história, mas o que me chama a atenção é que eu vejo o agir de Deus, aleluia, no decorrer dos tempos ou no meio da passagem de Deus. Por quê? A Bíblia menciona que Jessé era pai de Davi, e naquela época os filisteus estavam em guerra com o povo de Israel, ou seja, aleluia, a Bíblia fala que os 3 filhos mais velhos de Jessé foi levado por Saul para fazer parte do exército de Saul. E agora a Bíblia fala que Jessé, ele chama Davi, seu filho menor, e fala
pega esses 10 pães de erva torrada, pega esse leite e leva a campina onde estão seus irmãos. Porém, Davi, esses 10 queijos aqui você pega e vai onde está o chefe do capitão da guarda. Porque chegando lá você vai ver se teus irmãos vai tudo bem. E chegando lá você toma o penhor dos seus irmãos. Parece que aleluia, Deus já estava intervindo na história de Israel. Aleluia. Aleluia, eu já abro parênteses aqui nesse meio e já começo a dizer para você que Deus já está intervindo também na sua vida. Aquilo que você pensa, você acha que é impossível para você agir, é nesse momento que Deus vai estar na providência. Oh, glória! Porque no momento que você fala, Senhor, eu não consigo mais, é aí que ele entra. E agora a Bíblia fala que Davi, sendo um filho obediente, o que me faz eu glorificar a Deus é que a Bíblia fala que naquelas épocas, os filhos mais novos, eles tinham as piores funções que podia existir. Às vezes nós falamos de ser pastor de ovelha naquela época, a gente ri, irmão, a gente enche o coração de querer ser pastor de ovelha, mas naquela época era um fardo difícil. Por quê? Porque Davi teve que aprender tudo sozinho. Ele não tinha tempo de sentar na mesa com os irmãos, ele não tinha tempo de vir escutar o ensinamento do seu pai, da sua mãe, porque ele tinha que cuidar do rebanho que era da família. E eu começo a imaginar que por muitas das vezes Davi, no meio daquele deserto, ele pensava: o que será que a minha família está fazendo nesse momento? O que será que eles estão comendo? E agora a Bíblia fala que um dia Deus escolhe um substituto. Esse substituto recai sobre as costas de Davi, porque Deus tinha achado graças a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a Bíblia fala que Davi, já sendo ungido a rei nessa época, ele vai, obedece os mandatos do pai, vai a Campina, e chegando lá ele escuta uma palavra, meu irmão, que eu acredito que ninguém gostaria de ouvir, porque a Bíblia fala que no meio dessas lutas houve um tempo que surgiu um homem chamado Golias e afrontava o povo de Israel. E agora você pode procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar a palavra dizendo assim: e Saul perdeu uma batalha. Não, você não vai encontrar isso. Porque ele era perito em guerra, todas as batalhas que Saul saía, ele vencia. Deus, aleluia, cada vitória sua. Agora a Bíblia fala que um homem se levantou, Saul começa a sentir medo e começa a recuar. E lembrando que estamos falando do povo de Israel, meu irmão. Um povo onde passava, Deus teve o costume da terra da liderança. E a Bíblia fala que esse homem chamado Golias fez isso por muitos dias. Aos olhos de Saul, não tinha como ele vencer aquele homem. Porque quando a Bíblia fala que ele era gigante, porque ele era grande, muitos falam que eu sou grande. Eu só tenho 1,83 m. E eu fui estudar o tamanho de Golias, que a Bíblia fala que ele era de 4 côvados. Eu fui juntar isso, eu descobri que chega a 2,70 m a 2,75 m, ou seja, o cara era grande. E a Bíblia, você pode estudar também, a Bíblia menciona algumas coisas que ele carregava. Por exemplo, a Bíblia fala, aleluia, que a couraça que ele vestia era de 5.000 ciclos de bronze. Eu fui estudar sobre isso também, meu irmão. Eu descobri que essa couraça pesava de 2,8 kg, ou seja, é muito peso para carregar aquele dia todo no peito. A sua lança era de 4.000 ciclos de ouro, ou seja, chegava a 1,7 kg. Você fica andando isso tudo o dia todo. Agora a Bíblia fala que Davi, aleluia, quando chega a raiar, escuta essa palavra: não tem homem não. Eu te peço, tira um homem que sabe pelejar contra mim, e aquele que vencer será servo um do outro. Deixou com Deus, meu irmão. Agora a Bíblia fala que Davi escuta, aleluia, e Davi fala a seguinte palavra no versículo que nós lemos: não desfalece o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá e pelejará contra os filisteus. Para a gente é uma história bonita, mas talvez você não saiba, nessa época Davi já tinha sido ungido a rei. E o mais importante, pastor, que ele sabia que ia substituir Saul. Mas mesmo assim ele não deixou a soberba entrar no coração e disse: Deus servirá e pelejará contra os filisteus. Aonde tem humildade,
com autoridade disse: o teu servo virá e pelejará contra os filisteus. Sabe o que Davi quer dizer aqui na verdade, meu querido? Senhor, eu espero o seu tempo se cumprir na minha vida. Se para Deus nada é impossível, meu irmão, com certeza o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Vai chegar, eu creio nisso. Agora, você pode ver que o versículo 33, Saul estava tão desacreditado, aleluia, que ele não mais esperava a providência de Deus. Você pode ver que o versículo 33 ele fala: Davi, contra este homem tu não pode pelejar porque tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Quando eu li isso, Deus me fez lembrar o tempo que eu era jovem, de mocidade, às vezes o cargo, as funções que os nossos líderes mandam a gente fazer, a gente reclama. Eu vim descobrir lendo isso aqui, que os cargos que a gente recebe, lá na frente vai surgir de grande exemplo. Por quê? Quando Davi escuta Saul dizendo que ele não poderia pelejar, você pode ler o versículo 34, ele fala que assim: olha, o teu servo aqui apacentava as ovelhas do seu pai. Vinha um leão e um urso, aleluia, tomava uma ovelha do rebanho, saía em contra dele, arrancava a ovelha da sua boca, aleluia, se ele se levantasse, também lançava a mão na sua barba, o feria e o matava. Davi disse isso com experiência própria, porque ele lidava com esse tipo de situação. Agora, tem umas coisas, todo mundo sabe que leão e urso, eles não caçam sozinhos, eles caçam. E tem mais uma coisa: quando o leão ou o urso ele pega a sua presa, aleluia, ele mata no local da sua presa, foi capturada, ele não come, ele leva no seu ninho, onde voltou para todos virem participar. Agora, imagina, raciocina uma coisa comigo: será que Davi não saía machucado nessas pelejas? Leão, urso tem garra. Feridas, Davi tinha no seu corpo, mas feridas viram cicatrizes mostram a experiência com Deus vivo, louvado é nós. Aleluia. O que vai subsistir na minha e na sua vida é a experiência que você teve com Deus. Porque quando Deus te honrar, aleluia, você vai poder dizer: olha, irmão, eu esperei com paciência no Senhor, aleluia, e Ele se inclinou para mim. Aleluia. Davi saía machucado, sim. Eu acredito que quando Davi olhava as cicatrizes, ele fala: essa aqui foi pela ovelha malhada. Você ele olhava na sua perna: essa aqui foi pela ovelha preta e branca. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Que a ovelha ele voltava para a glória de Deus com a ovelha na mão. Agora, existe uma coisa chamada fé. E existe outra coisa chamada confiança. Davi sabia o Deus que ele servia. Davi reconhecia muito bem o Deus que ele servia. Davi disse: olha, assim o teu servo feriu o leão e o urso, e assim ferirás de circunciso o filisteu como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia. Você tem confiado completamente, plenamente em Deus pela sua vida? Aleluia. Eu sei que há momentos que a gente gera uma pequena desconfiança. Será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus vai fazer? Ei, Deus ele é fiel. Ele permanece fiel. Agora a Bíblia menciona que quando Saul escuta essa história de Davi, ele muda suas palavras. Porque na verdade, eu já vi diversos pregadores pregar sobre isso, mas vocês já pararam para pensar se Davi perde essa peleja, o que iria acontecer com o povo de Israel? Porque a ameaça era uma só. Quando ele só queria um homem para pelejar com ele,
Porque aquele que perdesse não seria servo do outro, ou seja, Filisteu adorava Dagon, Deus estranho. Agora imagina se Davi perde. Tem ou não tem que confiar em Deus? Aleluia! Você que já viu a história, Golias era conhecido pelos filisteus como o campeão deles, ou seja, nunca perdeu uma batalha. Mas para nosso Deus, nada é impossível. Eu não ouvi, nada é impossível. Se eu fosse você, que estava glória a Deus, eu ia só nessa palavra. Agora a Bíblia fala que Saul vira para Davi e fala: olha, vai nessa tua força e o Senhor seja contigo. Todos nós tivemos um momento de infância, ainda mais eu que era um brigão ferrado, quando eu descobri que o meu adversário estava com medo, aí eu zombava dele mesmo. A Bíblia fala que Golias fez isso por um espaço de 40 dias. Os filisteus perceberam que o povo de Ave Verde caminhar para frente estava caminhando para trás, simbolizando medo. Aleluia! Eu acredito que os filisteus, juntamente com o Golias, já estavam cantando vitória, dizendo: isso aí já está ganho. Agora, imagina a cara que Golias não fez quando de repente escuta um barulho muito grande no meio da arraial do povo de Israel. Aleluia, o mensageiro tinha que sair ao outro arraial e dizer: olha, prepara o teu campeão, porque o nosso soldado está vindo para pelejar contra ele. Imagina a cara que Golias não fez quando descobriu que existia um corajoso no meio do povo de Israel para enfrentar. Aleluia. Você sabe que Deus falou comigo através disso, meus queridos? Deus ministrou meu coração dizendo que no mundo a gente tem aflição. Mas esse bom ânimo é o vídeo do Senhor. Vai, lute, enfrenta de frente, não recua, porque o impossível vai se tornar possível na sua vida. Amém. Glória a Deus. Se Davi não tem uma atitude, talvez essa história aqui seria lida diferente. Agora a Bíblia menciona que Davi, no meio do caminho, ele para, pega umas pedrinhas, coloca no seu alforje e vai enfrentar os gigantes. Aleluia! Golias esperava um homem praticamente quase do tamanho dele ou um pouco menor. Não esperava um pequenino, não esperava um menino ou um jovem. Esperava ele trangido de armadura, capacete, lança, escudo. Agora viu um menino com uma foge na mão, umas pedrinhas no seu cinturão. E a Bíblia fala que Golias começa a escorraçar, tentar amedrontar Davi pelos seus deuses. Mas a Bíblia menciona que Davi fala para ele: assim, eu vou vir aí com escudo e com lança, mas eu vou te em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais. Davi disse: e ainda hoje o Senhor dará a sua cabeça nas minhas mãos. Glória a Deus. Você fé. Aleluia. E a Bíblia, todo mundo com essa história. A Bíblia fala que Davi mete a mão naquela pedra, aleluia, e lança na testa e o gigante cai. Bom? Se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus nesse pedaço aí também. Esse quer dizer que a tudo te afligiu, se tornando impossível na tua vida, Deus está jogando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existem esquisitos. Tem gente que tenta explicar milagre. Eu tenho uma teoria comigo: milagre não se explica, milagre se contempla, se vive. Por exemplo, vou te mostrar um exemplo dentro da Bíblia. A Bíblia fala que Golias estava todo trajado para uma guerra, ou seja, colete, escudo, lança e capacete. Eu estudei sobre os capacetes da época. Eu descobri que existia uma diferença entre os capacetes filisteus e os capacetes israelitas. Os capacetes filisteus tampavam toda a sua testa, sobrava 2 dedos de cada lado da testa. E eu te fazer uma pergunta para ele: onde foi a pedra que Davi jogou?
Aleluia. Mas são vitoriosos. Glória a Deus. Entenda assim, pessoal. Glória a Deus. E agora a Bíblia fala que Davi sobe em cima daquela ameaça que ameaçava o povo, corta-lhe a cabeça. Aleluia. Existem algumas coisas, para quem já leu essa passagem, vai ver que quando Davi se aproxima, não é o de fora não, se fosse de fora não estava nem glória a Deus, aleluia. Eu sorria, mas eu ia falar que seus próprios irmãos vão acreditar nele. É triste isso, meu querido, mas é realidade. A Bíblia menciona que nem todos que estão em Israel são Israel. Eu acredito que nem todos que estão do nosso lado confiam e acreditam na nossa vitória. Eles não confiaram, não acreditaram em Davi. Se não acreditaram em Davi, não acreditaram na possibilidade que o Deus de Davi servia poderia fazer na vida dele. Você está entendendo isso? Amém. Agora, a Bíblia fala que Davi sai vitorioso. E de costume do povo da época, quando Davi venceu aquela batalha, com certeza houve euforia, houve um grito. Tanto foi que os filisteus com medo correram, fugiram. Era de costume da época, quando o homem saía a pelejar contra outro homem, e assim o vencedor ganhava uma festa, irmã Silvana, que tinha que durar no espaço de 4 dias. E o decorrer dessa festa, pastor? Isso eu entendo. Só era convidado, só entrava na festa, só participava da festa, quem o campeão chamasse. Está entendendo? Ou seja, não acreditar em você, não apostar em você, duvidar em você, está fora da festa, não é convidado. Tinha mais uma coisinha. Tinha que botar o campeão no carro, um homem saindo puxando os cavalos e o homem pregou: assim faz Deus com quem se encontrais, pelo espaço de 4 dias de rua em rua. Agora imagina aquela panelinha que fala amor de você, acreditar em você, tem que ouvir isso durante 4 dias. É Deus ou não é Deus fazendo o impossível, isso não é possível? No seminário a gente aprende que quando uma pessoa cai para trás, está possessa de espíritos imundos. E quando a pessoa cai para frente, os professores ensinam que isso é o poder de Deus. E os historiadores dizem que Golias caiu para frente, não para trás. Ou seja, se a pedra veio de frente, o impacto seria fazer possível jogar ele para trás. Então, sempre que para frente, foi quem que derrubou ele? Foi quem? Foi o próprio Deus agindo a favor do seu povo. Isso quer dizer que aquilo que está tentando te amedrontar, te afrontar, meu irmão, aquilo que está sendo impossível para você, Deus vai dizer que Ele vai tornar possível sim. Ele vai entrar com providência. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, imagine a cara daqueles. Durante 4 dias a festa rolando. Se tem um maior que gosta de brincar, eu ia sair para a sabedoria para comprar a festa no terreno. Eu estou de barriga cheia, eu comia as compras lá na festa. Imagina a cara deles. Poxa, a gente falando mal, acreditando, né? Estamos perdendo o banquete. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Aleluia. Ei, irmão, eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que às vezes é vontade de chorar. Pela vontade de você se esconder no seu cantinho, estar dentro do seu quarto, fechar a porta, não querer falar com ninguém, porque as lutas são difíceis. Mas isso não impede, meu irmão, aleluia, de você ir lá no céu. Isso não quer dizer que Deus não vai agir em teu favor, louvado seja o Senhor. Aleluia, enche o peito de ar, meu irmão, busca força, não tem força. Glorifique, exalte o nome do Senhor, porque o sol da justiça que Ele vai brilhar na sua vida. Aleluia, a Bíblia é bem clara, ela nos ensina que o sol, aleluia, é para o justo e para o injusto.
esperança, meu irmão. Aleluia, porque esse momento ainda vai chegar na sua vida. Aleluias. Aleluia. Louvado é o nome Eu tenho o do costume de dizer Senhor. que eu sou completamente dependente de Deus. Eu dependo de Deus para tudo, para andar, para falar, para respirar, para dormir, para acordar. Para tudo Aleluia. eu sou dependente de Deus. Ai de mim se não fosse Deus na minha vida. Oh Deus. Porque a Bíblia é bem clara que o nosso adversário, ele anda 48 horas ao nosso derredor, procurando a quem possa pagar. Imagine se Deus não vigiado na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando isso para você, para mostrar para você que o impossível, aleluia, para Deus é possível. Pode ser impossível para mim e para você, mas para Deus, Ele torna isso possível, amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus.